de Ace, né? Podia ter ficado igual, só colocado preto, que aí luz noturna, não foge os olhos, mas Podia enfim. aumentar um pouquinho a tela. A gente tá Ficou aqui, né? menor. A gente tinha parado aqui nas características da Revolução Industrial, então como que ela mudou a dinâmica da produção, as relações Trabalhar. sociais, esse tipo de coisa. E eu dei o exemplo do ferreiro para vocês, eu quero lembrar agora. Vamos pensar no ferreiro na Idade Média. Onde que ele exerce seu ofício? Provavelmente na casa dele. Ele vai ter um fundinho, onde ele vai ter a oficina, e é lá que ele vai fazer tudo que ele tiver que fazer, as encomendas, vai fazer suas espadas, suas armaduras, suas obras de ferro, esse tipo de coisa. Por isso mesmo, por ser na casa dele, a mão de obra naquela época, as dinâmicas da relação de produção eram muito familiares, então ele provavelmente tinha um ou dois ajudantes, mas esses ajudantes poderiam até ser filhos dele, ou alguma coisa assim, era realmente no cerne, no núcleo familiar. Um ferreiro, na Idade Média, conhecia todas as etapas de produção do que ele fazia. Então, vamos pegar uma espada, por exemplo. Ele sabia ir lá ver qual ferro que era o melhor para cada situação, derreter esse ferro, moldar ele, ficar batendo igual um retardado por 3 dias para moldar a espada, para deixar ela forte, fazer um cabo maneiro, porque o rei lá que encomendou que é um cabo bonito, tem que ser fashion, esse tipo de coisa. Ele sabia fazer todas essas etapas. Ele dominava completamente o ofício dele. Vamos comparar isso agora com como que a Revolução Industrial transformou essa produção. Bom, já falei para vocês, né? Ele ficou batendo na espada igual um retardado para moldar ela. Bom, a força que ele estava aplicando era a própria força dele. Isso durante a Revolução Industrial vai mudar muito. A força humana, gradativamente, vai sendo substituída pela força da máquina. Leia-se a força hidráulica, a energia a vapor, esse tipo de coisa. Não é uma substituição imediata, não é uma substituição total. Não é como se essas pessoas que vocês estão vendo aí à direita não utilizassem de alguma força física para trabalhar nas fábricas. Ainda era uma vida miserável, vejam bem, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o grosso da produção passa a ser função das máquinas. E o grosso da força mesmo exercida passa a ser função das máquinas. Disse para vocês que o ferreiro, ele normalmente exercia seu ofício na sua própria casa, quando não em uma guilda, alguma coisa desse tipo. Com o tempo, gente, os empresários, as pessoas que tinham dinheiro, os burgueses, eles perceberam que seria muito interessante você ter um lugar próprio para as pessoas trabalharem. Porque aí a gente está no EAD, a gente sabe como é que isso funciona, elas iriam focar, elas não iriam ter outras distrações, se podia tirar o máximo proveito da produtividade delas. Esse é chamado sistema fabril. É quando a produção abandona o cerne familiar e vai para um lugar especializado, que são as fábricas, tá bom? Outra diferença aí. Eu disse também que o ferreiro conhecia todas as etapas de produção do seu ofício, sabia como fazer a espada de cabo a rabo, literalmente. Tudo lá, a lâmina, o punho, a empunhadura, os enfeites, esse tipo de coisa. Na Revolução Industrial, a partir dela, a gente vai ter uma coisinha chamada especificação do trabalho. Tem um texto bem interessante na apostila de vocês, se eu não me engano, do Adam Smith, que eu quero que vocês leiam depois, que é ele dando o exemplo do alfinete. É bem interessante. Ele falando que uma pessoa sozinha não ia conseguir produzir 10 alfinetes por dia. Só que, se você divide a função dessas pessoas e cada uma fica responsabilizada por uma parte dessa produção, no fim das contas, a produtividade aumenta muito. Então vai ter um cara que vai entortar o arame para fazer o alfinete, vai ter um cara que vai ficar fazendo aquele buraco para colocar, sabe, que você coloca a linha, vai fazer aquele buraco lá. Um vai afiar ele, o outro vai moldar, e esse tipo de coisa. Essa é a especificação do trabalho. Não necessariamente as pessoas que estavam lá nas fábricas sabiam fazer, cada um, o passo a passo de um alfinete. Elas não sabiam todas as etapas produtivas e não precisavam saber, porque cada uma ficava responsabilizada por uma única etapa da produção. Não necessariamente uma única etapa, mas uma parte da produção, e não ela como um todo. Então, tinha um cara que enrolava o arame, tinha um cara que furava e colocava o buraco do alfinete, tinha um cara que afiava ele, e esse tipo de coisa. Essa é a especificação do trabalho. É você ficar fazendo, exercendo uma atividade específica.
você ficar fazendo uma única atividade. Isso acaba aumentando muito a produção, porque você dinamiza as fábricas, tá bom? Novas tecnologias surgem que vão acelerar esse processo produtivo. Então, a gente tem no campo, né, das roupinhas, das brusinhas, o tear hidráulico, que é movida a energia da água, e o termomecânico, que aí é aquele negócio que tipo, fica girando a manivela, ele fica. Esse negocinho aí, vocês sabem como é que funciona. E por fim, gente, eu quero ressaltar aqui a última grande diferença entre o ferreiro e entre a nova dinâmica de produção, que é a expropriação da técnica. Veja bem, gente, você não tem que ser bom, necessariamente bom. Um ferreiro na Idade Média era muito bom. Ele tinha que saber fazer uma espada, ela tinha que ser muito boa. E para isso ele tinha que ter um domínio muito alto do ofício dele. Aqui agora não. Essa é a expropriação da técnica. Por você dividir a produção desse jeito, você ser responsável só por uma função, acaba que no final das contas você fica muito bom nela. Mas você não tem que ter uma puta de uma habilidade para exercer. Tio, o povo entortava arame para fazer. Como é que chama? Agulhinha. Para fazer alfinete. Entendeu? Eu não quero menosprezar esse trabalho e nada, mas não demanda uma habilidade motora muito grande, como demandava durante a Idade Média, em que o povo tinha que se virar para aprender e fazer as coisas. Então, essa é as grandes diferenças. Ó, o cara trabalhava de casa, sabia todos os procedimentos para fazer o seu ofício, participava de todos esses procedimentos, era bom nisso e a técnica dele era avançada o suficiente para ele conseguir fazer tudo isso. Idade Média. Agora, trabalha em um lugar específico, as fábricas, faz só uma parte da produção e você não tem que ser necessariamente bom no que você faz. Tipo, não demanda, não bom. Você tem que ser bom, mas o que você faz não demanda uma tecnicidade tão grande quanto demandava antigamente. E por fim, uma característica aí bem, todo mundo sabe da Revolução Industrial, é que nós não tínhamos leis trabalhistas, nossas LTzinhas, essas coisas não existiam, então as jornadas eram insalubres, as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, se as mulheres engravidavam, so sorry, vocês são demitidas, eram demitidas, criança trabalhava na fábrica, morria, perdia dedo, essas coisas aí que nós sabemos como é que é o grande capitalismo sem ser domado. Vocês entenderam, gente? Eita, peraí. Tá tudo certinho? Tudo ok? Pode falar? Tá bom. A Marina falou que não tá em tela cheia. Gente, não tava em tela cheia esse tempo todo? Não. Não, mas tá então. de boa. Mas tá ótimo. Não, então peraí. Não, gente, me interrompa. É só você apresentar, tava apresentando bonitinho, Pronto, era só você. Agora foi. E aí, gente, justamente. Ainda tá a mesma coisa. Foi. Checkmate. E aí, gente, justamente por não ter essas seguranças trabalhistas e tal, vai ter um monte de problema ao longo da Revolução Industrial, no sentido que os trabalhadores vão se organizar para reivindicar mais direitos. Sindicatos? Ainda não, daqui a pouco. Então, as jornadas de trabalho eram muito longas, 16, 18, às vezes 20 horas por dia. Você tinha a exploração da mão de obra, no sentido que, aquele negócio que a gente estuda no marxismo, alienação, esse tipo de coisa, o povo ganhava muito mal dava para pagar as contas, subvalorização da mulher, ganhava salário menor, se engravidasse estava fodida, desvalorizado o trabalho na fábrica, emprego de criança, já disse isso tudo para vocês. Durante a primeira Revolução Industrial, a gente vai ter dois movimentos importantes de revolta de trabalhador, de revolta de operário, contra o sistema fabril. Primeiro é o ludismo. Ludismo é essa imagem que vocês estão vendo aí à direita, é a quebra das máquinas. Muito popular na Inglaterra, tinha que ser na Inglaterra, né? Pensando alto agora. Quem jogou aí o Assassin's Creed Syndicate vai lembrar, mas não era sindicato ainda. Sindicato é coisa da Segunda Revolução Industrial. Vai lembrar do ludismo, né? Tem uma missão que você quebra bem da hora umas máquinas. Tem uma missão que você encontra o Marx, inclusive, bem interessante. Mas os trabalhadores se organizavam e falavam: olha, estamos sendo explorados, não está acontecendo nada, ninguém está melhorando nossa situação por bem e vai melhorar por mal. Aí quebrava as fábricas, quebrava as máquinas, gerava um prejuízo filha da puta. E é isso. Deu certo? Não deu certo. Mas a imagem do ludismo é bem massa. Aí, depois que eles viram que quebrar as coisas não ia dar muito certo, né, lá ser muito produtivo, literalmente, os trabalhadores foram para um viés mais político.
Não que o ludismo não tenha sido político, mas o cartismo, que é o outro movimento, é extremamente mais politizado. O cartismo, gente, vem um nome remete a uma carta, né? A carta da declaração dos direitos de sei lá quem. Eu não lembro o nome agora, vai, é até foda, é complicado. Essas coisas é muito subdetalhe. Mas era um movimento, gente, que reivindicava direitos sociais para essas pessoas. Voto universal, que naquela época não existia na Inglaterra, melhor condição de trabalho, de vida, salário mínimo, esse tipo de coisa, esse tipo de coisa, esse tipo de coisa. Então era uma coisa mais política mesmo, não era mais na porrada. Deu certo? Também não, obviamente. Obviamente não, né? Mas não deu certo. Até então os trabalhadores se organizavam, sim, mas não era no sindicato estrito sensu, porque os sindicatos eram proibidos de operar. É isso aí, gente. Nessa época não podia, não. Tinha uma repressão muito grande pelo Estado inglês, para a organização trabalhista, até porque a economia da Inglaterra dependia disso. Então, esses caras se fuderam. Foi uma época muito triste aí para a vida dos operários, quando isso vem a mudar parcialmente na segunda Revolução Industrial. Então, gente, eu comecei a aula passada falando de Revolução Industrial, dizendo que provavelmente, quando a gente pensa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, indústria, é nos Estados Unidos, no Fordismo, naquelas linhas de trem, esse tipo de coisa. Agora vai ser isso. Então, a Revolução Industrial, que antes estava limitada à Inglaterra, se expande para outros países. Eles acumulam capital, passam por todos aqueles processos que eu já disse para vocês, e conseguem chegar na cola, no cangote da Inglaterra. O grande símbolo da segunda Revolução Industrial, que vai mudar o mundo, vocês não tenham dúvidas disso, são as ferrovias. Então, gente, a ferrovia, que é símbolo da segunda Revolução Industrial, dos Estados Unidos mais especificamente, mas não só dos Estados Unidos, vai proporcionar um maior dinamismo das relações de trabalho. Não tem emprego na tua cidade? Não tem problema, pega um trem, fica uns 30 minutos nele, vai para uma cidade que está a mais de 100 quilômetros de distância e começa a trabalhar lá. Isso não existia antigamente, era cavalinho, as coisas demoravam, transportar matéria-prima era muito difícil. Então a produção fica mais fácil, o mundo fica um pouco mais próximo, entendeu? Tem um mapa legal, quanto tempo demorava para viajar a pé para um lugar, quanto tempo demorava de trem, de avião. Então, é uma mudança muito foda. Quer ver como que foi uma troca impactante? O tempo passou a ser importante aqui, durante as ferrovias. Só de curiosidade para vocês, não lembro de ter caído em prova, mas se pá. Gente, cada cidade media o tempo do jeito que elas queriam. Era completamente a caralho, entendeu? Puta, não vai ter um Inmetro lá, um negócio vendo, não, olha, o seu relógio está atrasado 3 minutos. Coloca esse relógio em dia. Foda-se. Polviar, agora tá na hora de acordar porque os pássaros estão cantando. Agora tá na hora de almoçar porque o sol tá no meio do céu. Agora tá na hora de regar as plantas porque o sol tá quase se pondo, sei lá. Era assim que eles viam o tempo. Quando surgiu as ferrovias, os trens precisavam de um horário fixo para sair. E a partir desse momento, você ter uma noção precisa do tempo passou a ser importante, porque era o tempo da estação do trem. Era o tempo que ele ia entrar, que ele ia sair. Então, é bem bizarro, mas é aí que a humanidade começou a dar importância para você medir precisamente o tempo. É aí que relógio de bolso começou a ser popular. Então, para vocês verem como essas transformações de produção impactam em todos os aspectos da vida. Literalmente todos. Só de curiosidade para vocês aí. Novas tecnologias surgem. Aço. O aço já existia. O Japão já fazia aço nas suas katanas, né, naqueles fornos super chiques que eles tinham, mas é agora que ele é empregado de maneira ampla na produção, se descobre uma maneira barata e efetiva de produzir aço. A gente tem a descoberta da eletricidade e principalmente o uso do petróleo, tá bom? Agora vai começar aquelas grandes empresas que estão aí desde sempre, né? Como é que é? Aquelas sete irmãs, Shell, Ethos, eu não lembro agora de cabeça. E é na segunda Revolução Industrial que a gente tem um grande símbolo dela que todo mundo pensa, né? Coloquei até aí para vocês, né? A imagem do filme do Chaplin, Tempos Modernos, que hiper emblemática, que é a produção em massa, gente, que é o Fordismo e o Taylorismo, que é aquele negócio, eu vou sintetizar essa ideia de produtividade de uma única frase, que foi o próprio Henry Ford que falou. Henry Ford, que diga de passagem, era um fascista nazista de fato, tá? Ele era bem antissemita. Mas ele falava o seguinte, um Ford pode ser de qualquer cor. Qualquer cor.
desde que seja preto. E aí, vamos analisar essa frase com cuidado. Você deve estar pensando que homem drogado, e de fato era, mas vamos analisar o que essa frase quer dizer. Naquela época, gente, os Fords, os carros Fords, eram pintados de preto porque a tinta secava mais rápido e, portanto, você podia vender o carro na hora. Se pintasse de vermelho, de azul, de rosa choque, esses negócios assim, ia demorar mais para a tinta secar, a produção ia ficar mais lenta e o carro ia vender menos. É isso que é a produção em massa, é você optimizar o máximo possível a sua linha produtiva para ter mais produção e, portanto, mais lucro. Fordismo e Taylorismo, portanto, está preocupado em fazer carro o mais rápido possível, o mais depressa, mas montar o carro e já vender. Daí que vem essa frase, o Ford pode ser de qualquer cor desde que seja preto. Tinta preta você acaba mais rápido, vende mais rápido. Produção em massa é isso, tá bom? Por consequência, e a gente sabe disso do filme do Chaplin, se a exploração da primeira revolução industrial já era grande, na segunda ela fica sem precedentes. Fica uma desgraceira total. Esses trabalhadores se fodem, fica muito insalubre. Mas agora a gente tem, não que não tivesse antes, mas agora a gente tem as grandes organizações trabalhistas no mundo. Agora que a gente tem novas teorias sociais surgindo para orientar esses trabalhadores, como, por exemplo, um cara, o Carlos Marx, famoso Carlos Marx, fazendo seu manifesto comunista, falando como ele via a exploração capitalista, novas propostas sociais de governo são postas, o próprio comunismo, o anarquismo, e isso ganha muita influência, muita força dentro dos movimentos operários. Então agora eles têm uma nova teoria que protege eles, e eles começam a se organizar nas grandes aglomerações trabalhistas, os sindicatos, esse tipo de coisa, e vão reivindicar direito, e vão lá descer a porrada, e conseguem melhoras, tá, gente? Para vocês entenderem essa relação clara para vocês, jornada de 8 horas diária é uma vitória, é uma imposição, e eu não estou defendendo aqui, só estou falando um fato, mas para vocês verem como uma teoria social, como uma parte mais dogmática é importante para a parte prática da luta pelos direitos, quem estabelece 8 horas diárias, quem luta por isso daí é o Partido Comunista Inglês, tá bom? Então, tipo, é importante, ok? Vocês entenderam, gente? Podemos ir para o pequeno grande homem Napoleão Bonaparte? Edu, uma coisa que eu queria perguntar a primeira, por que agora que eles conseguiram isso e antes eles não conseguiam? Por causa desses direitos, dessas revoltas um pouco maiores, é por isso? Cara, tipo assim, não é que antes eles não tinham se revoltado, mas agora acho que foi uma coisa tão massiva, foi tão incisiva, e essas novas teorias sociais ajudaram muito, viu? Eles a se organizarem, inclusive. Porque antes não era uma coisa dispersa, não é que era uma coisa, tipo, jogada ao vento, só que agora eles tinham desculpas dogmáticas, tipo, mais práticas, literalmente eruditas, para justificar o que eles estavam fazendo. Essas coisas fazem muita diferença mesmo. Então eu quero 8 horas diárias, por causa que isso, e assim por diante. Entendeu? Entendi. Uma outra coisa que eu queria te perguntar rapidinho é sobre a relação da independência dos Estados Unidos com a primeira Revolução Industrial, porque é nesse período, né? Tem essa relação, porque, por exemplo, se significa que a Inglaterra estava tão, tipo, tão foda-se com as colônias, por isso que acabou propiciando para elas terem uma autonomia maior por causa da indústria que estava tendo na Revolução? Então, não. Não é tipo assim, a Inglaterra tava tão foda-se para as colônias, ela tava foda-se para os Estados Unidos. Pergunta se ela tava foda-se para as Antilhas Ah, não, para Inglesas. Nem trade fudendo. colônias, sim. Nem Mas é fudendo. por causa isso, a industrialização ajudou, tipo, a concentrar maior a produção dentro da Inglaterra, que possibilitou que teve autonomia nas 13 colônias? Não, não é isso. É que os Estados Unidos, pelo menos no norte, não era interessante economicamente para a Inglaterra. Você veja, o sul não Então, era industrializado, mas os produtos que ele produzia eram interessantes para a metrópole. Então, o desleixo que a Inglaterra teve com os Estados Unidos não foi necessariamente por causa da industrialização, foi por causa que não tinha nada de novo no norte dos Estados Unidos, entendeu? não Não tinha. tem. Então, é isso. Ué, então tá. Mas não tem a ver com a industrialização em si. Esse desleixo vem de antes da industrialização, entendeu? Ah, Tá, entendi. vem de bem antes. Alguma última dúvida, gente? Edu, você pode voltar no slide de revoltas para eu tirar um print, por favor? Lógico.
Aqui. Gente, tá no site, viu? No Arcaditas Digitalzito. Obrigadão. Imagina. Alguma outra coisa? Senão, gente, eu amo guerras napoleônicas. Eu poderia ficar falando 3 horas sobre isso. Então, espere uma pessoa empolgada. Não? Tá bom, vamos lá. Eu sei que a aula vai ser corridona, mas enfim. O homem, gente. Vamos ver esse trem de uma vez. Lindo, Olha gostoso. só, ano passado, eu dei em detalhes a vida dele, esse ano não vai dar para dar. Mas é interessante a gente analisar a trajetória do Napoleão, porque aí a gente consegue entender por que caralhos que a população francesa aceitou que ele virasse imperador logo depois, poucos anos depois, de ter decapitado seus próprios monarcas. A gente tem que saber isso daí. Gente, o Napoleão, ele nasce numa ilha, uma ilhazinha perto da Itália chamada Córcega, que até então era uma república independente italiana. Não, república independente não. Ela era do reino da Sardenha, Ah, não lembro. Era de algum dos reinos da Itália lá, que a Itália não era unificada nessa época, lembrem-se disso. A Itália só se unifica no século XIX, no fim do século XIX. Mas ele nasceu lá 2 anos depois que essa região virou francesa. Ou seja, a família do Napoleão não era de origem francesa, ela era de tradição da cultura italiana, entendeu? Ele nasceu lá, ele tinha sotaque, e eles zoavam muito o Napoleão por ter sotaque, ele falava um francês meio macarrônico, literalmente macarrônico. Eu não tinha pensado nisso, gente. Nossa, que genial. Muito bom. O Napoleão falava francês macarrônico. Nossa, ficou muito bom. Realmente. Mas, enfim, falava um francês meio macarrônico aí. A família do Napoleão era da baixa nobreza. E ele não tinha tanto dinheiro assim. Eu não tô querendo vitimizar o Napoleão, porque, querendo ou não, ele ainda era nobre, ele não era servo, ele não tava se fudendo, ele não tinha que ir lá, bater o cartãozinho dele nos campos e se fuder com a enxada, mas ele tinha significativamente muito menos dinheiro do que as outras famílias da região. A família do Napoleão não era muito abastada, e eles tinham o necessário para fazer ele estudar. E foi exatamente isso que ele fez. Para, inclusive, conseguir tentar um aumento na vida, ele vai estudar na França, quando ele é mais novo. Ele vai para a Academia Militar de Paris, que é uma das mais prestigiadas do mundo. E aí é que a carreira dele deslancha. Ele sofria bullying, literalmente, estrito senso, tá? Ele era excluído, ficava muito tempo sozinho, adorava ler, era bem erudito, e nessas leituras que ele começa a ter contato com as grandes fontes de inspiração dele. Então, o Aníbal Barca, o Júlio César, que era o herói do Napoleão, e esse tipo de coisa, ele já vai aqui alimentando seu ego e falando, nossa, algum dia serei tão grande contra esses conquistadores. E o Napoleão era, gente, não tem o que falar, era um gênio, ponto. Ele era um dos melhores alunos da academia, um puta prodígio de matemática, de estratégia, de técnicas, desse tipo de coisa, tanto é que ele sai da academia militar com 16 anos, o que não era normal, sai com 16 anos, e ele sai como tenente, que é um cargo altíssimo para essa idade, tá bom? Ele sai de lá às vésperas da Revolução Francesa, e quando ele começa a se consolidar na carreira militar, a própria Revolução começa. E o Napoleão vê na Revolução Francesa uma oportunidade excelente para subir de carreira. Por quê? Porque estava comendo guerra para tudo quanto é lado. Não só internamente na França, mas também externa. Vocês lembram das guerras de coalizão que eu disse para vocês? Que a Europa inteira se une para tentar suprir a Revolução Francesa? A gente teve 7 no total. O Napoleão participou das 7. Então foi uma maneira dele provar o seu valor. Foi uma maneira, inclusive, dele subir na hierarquia militar. Porque até então, gente, a progressão de carreira na França era muito mais por um lado da nobreza, de você ser nobre, do que por mérito. Se você fosse filho, sei lá, do conde de Marselha, se você fosse filho do duque de Bordeaux, você tinha um trabalho garantido dentro do exército francês. E você não precisava ser bom, só precisava ser é o QI, gente, é o quem indica, é o famoso quem indica. E o Napoleão, sendo de família de baixa nobreza, ele não tinha essa influência toda para conseguir um trabalho garantido. Então ele realmente teve que se provar, gente, teve que se provar dentro da França, e olha, se provou para caralho. O Napoleão fez umas puta campanha militar foda, principalmente na Itália. Aos 20 e poucos anos, ele já era general do exército francês, o que é inimaginável, tipo, de verdade. É uma evolução muito rápida. E, principalmente,
ele sabia usar da propaganda. Napoleão era um cara esperto, usava do marketing ao seu favor. Ele tinha 2 jornais que ele mesmo bancava, que falavam sobre as grandes vitórias dele, as campanhas de Napoleão. Era como se fosse uma celebridade, gente. E é justamente por isso que é importante. É como se fosse uma celebridade. O Napoleão, a um certo ponto, eu não vou especificar para vocês porque é muito detalhe, mas ele é visto como um grande herói da Revolução Francesa. O fronte dele, o fronte italiano, foi o que mais conseguiu vitórias decisivas. Ele estava, e nesse fronte, as pessoas eram, tipo, os... Como é que eu posso explicar isso? Sem complicar para vocês, não se preocupem em saber isso. Eu só estou dando para detalhes. Durante a... Lá na época do Diretório, a França estava lutando contra a Itália e contra a Áustria. A Áustria sempre foi a grande rival da França nesse momento, até porque a Maria Antonieta era austríaca, ela tinha sido morta, então ficava uma rivalidadezinha meio tóxica lá entre França e Áustria. O Napoleão não estava no fronte da Áustria, que era o fronte principal da guerra, era o mais importante, era o que todo mundo estava atento. Ele estava lá na campanha italiana. E por estar num lugar que estava todo mundo meio que cagando, ele tinha as piores tropas, os piores equipamentos, as tropas mais desmoralizadas e esse tipo de coisa. Por quê? Porque era secundário, não importava. O que acontece é que inverte completamente. A campanha austríaca, que era tocada por outros generais franceses mais experientes que o Napoleão, é um desastre. Eles não conseguem dominar a Áustria. Enquanto o Napoleão, mesmo em menor número, com gente desmoralizada e com equipamento pior, ele surra a Itália. Surra a Itália e dá a volta e chega na Áustria. Ou seja, tipo assim, ele fez o trabalho de todo mundo no final das contas. E é por isso que ele é visto como o herói da Revolução. Ele era um puta de um general. Era um puta de um general. E ele sabia espalhar isso para o mundo. E ele sabia espalhar essa imagem dele de general para o mundo. Napoleão era uma pessoa muito exótica, muito culta. Quando ele vai dominar o Egito, por exemplo, e essa campanha famosa, né, as campanhas napoleônicas no Egito, ele leva cientistas para estudar as pirâmides, traduzir os hieróglifos, é o Napoleão que acha a Pedra de Roseta, que eu já disse para vocês sobre ela. Então, é realmente uma figura muito importante dentro da história francesa. Uma pessoa admirada, querida, popular. E em vista disso, em vista dessa ascensão do Napoleão enquanto figura pública, você tinha um diretório, que estava só o pó da rabiola. Era visto como corrupto, ineficiente, que não atendia às demandas populares. Então, nesse sentido que o diretório estava em queda e a popularidade do Napoleão estava em auge, alguns políticos da França tramam junto com ele um golpe, que é o golpe do 18 de Brumário, que é quando o diretório acaba, oficialmente a Revolução Francesa acaba, e o Napoleão assume como cônsul da França, um cargo executivo. Alguma dúvida, gente? Edu, Oi? calma que eu esqueci já esse nome que você falou. Como é que é o nome? Cônsul. Não, antes disso é diretório, né? Uhum. Esse diretório era tipo, o que? Era tipo um parlamento, um negócio assim? Não, o diretório é literalmente da ideia de direção. O diretório era tipo assim, se eu não me engano, eram 7 membros dos girondinos que tocavam o governo da França. Você também tinha um parlamento que meio que fiscalizava esse diretório, mas o diretório quer dizer isso. Mas generalizado, em geral, diretório é essa última etapa da Revolução Francesa, que vai de 95 até 99. É esse períodozinho, entendeu? Que vigorou esse governo do diretório, sacou? Ah, entendi. Obrigada. Ô, Gente, tá Edu, tendo barulho de mensagem, mas eu não tô CO? vendo. Oi, O que que significa significa? CO no slide? Aonde? 18 de Brumário assume poder como cônsul por meio do golpe CO. Não tem CO aqui não no meu, ó. Nossa, que estranho. O meu escrevi CO, então. Deve ser um Nietzsche, uma maluquice. CO é comunismo, foda-se. Enfim, é isso. Gente, vamos continuar então. Vai dar tempo, não tô acreditando. Realmente vai dar tempo, eu acho. Espero. Então, gente, o Napoleão assume, ele acaba derrotando o diretório, né? E aí, entre 1799, que é o último ano do diretório, que é quando ele dá o golpe, até 1804, a gente tem o período do Napoleão cônsul. É o seguinte, teoricamente, prestem atenção no teoricamente,
o executivo da França, nesse período, ele era chefiado por 3 cônsules. Eram 3 pessoas que tinham o mesmo prestígio. Por que eu falei teoricamente? Porque na prática, o Napoleão era tão querido, ele tinha tanto apoio, tanta base, que ele, na canetada, passou um bagulho e virtualmente só ele tinha poder. Ele era o cônsul maior, ele era o primeiro cônsul, se eu não me engano. Então ele tinha mais poder que os outros. E aí é que tá. Colocar o Napoleão no cargo de cônsul para ver se ele conseguia estabilizar a França. Só que ser uma figura querida para o povo e para as elites é muito diferente de saber governar. Então, o período do consulado era uma prova de fogo para ver se o Napoleão Bonaparte ia conseguir ser um bom gestor. Porque ele era um militar, teoricamente falando. Gênio, brilhante, mas um militar. Será que ele conseguiu governar? A resposta é sim. Para um caralho. Vamos falar. Primeira coisinha, agora mais no campo do exército mesmo. Napoleão estabilizou as fronteiras da França. Ele assumiu, obviamente, o controle do exército, quase como que generalíssimo, e aí, ele fazia o que ele queria. As estratégias que o exército adotava, quem fazia era ele. E aí, irmão, deu o exército na mão de Napoleão, a Europa se fudeu. Ele conseguiu segurar as coalizões. Aquela união da Europa inteira para ir para a França, o Napoleão peitou bem. E ele consegue, finalmente, desde o início da Revolução Francesa, segurar a situação da França e expande as suas fronteiras, inclusive. A França de Napoleão é muito maior do que a França atual. Muito maior que a França atual, porque ela anexa algumas regiões da Itália, anexa algumas regiões da Áustria e esse tipo de coisa. Tudo isso, Napoleão que fez. Tinha uma inflação gigantesca na França. Já disse isso para vocês, né? O preço do pão era altíssimo. Os jacobinos, inclusive, tentaram suprir isso com a lei do máximo, dá errado. Já dei essa parte para vocês. A Napoleão vão falar, vamos criar um banco do próprio Estado, um banco central, que vai controlar a emissão da moeda. E, portanto, ela não vai desvalorizar, só se a gente quiser que ela desvalorize. Além disso, ele, até por aquele histórico dele, né, de ter que se provar, de vir de uma família de uma baixa nobreza e ter que subir na vida, ele falou, olha só, todo mundo da aristocracia, né, gente? Todo mundo da aristocracia tem que ter o direito de ter o que eu tive, uma educação de qualidade. Porque, gente, de verdade, o Napoleão, ele entrou na Academia Militar de Paris porque ele era muito bom. Porque na questão aí do dinheiro e tal, era complicado para o menino, tá bom? Então ele começa a estruturar o ensino público dentro da França. Isso vai ser muito importante, isso é uma quebra de paradigma gigantesco. E é uma consagração da Revolução Francesa, dos ideais iluministas, né? Só que, falando já nessa consagração dos ideais iluministas, nada representa isso mais do que o Código Civil Napoleônico. Nada. Gente, o Napoleão tem uma frase, logo depois que ele é derrotado em Waterloo, que a gente já vai chegar lá, vocês não precisam saber o que é por enquanto, mas saibam que Napoleão foi derrotado em Waterloo, só isso. Ele escreve uma carta hiper melancólica, e ele fala assim, Waterloo apagará todas as vitórias que eu tive na vida, menos meu Código Civil. Meu Código Civil será perpétuo. E, gente, o menino até agora não errou, porque esse Código Civil do Napoleão é o mesmo Código Civil da França até hoje. Esse Código Civil é a inspiração da Constituição Suíça. Para vocês verem a importância. Por que eu estou falando isso? Por que eu faço direito? Não. Também. Eu vou negar isso daqui. Mas é porque, gente, esse trenzinho aqui é a consagração total e legal da Revolução Francesa. Isso é muito importante. É literalmente quando a igualdade perante a lei é estabelecida e ela não volta mais. É tipo assim, é literalmente você consagrar isso. Você teve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, teve a Constituição do ano 1, do ano 3, mas é com esse Código Civil que isso é estabelecido de uma vez, a igualdade que a Revolução Francesa pregava tanto perante a lei é estabelecida e ela se espalha para toda a Europa como influência. A gente vai ver daqui a pouco. Esse código é muito, muito importante.
Além disso, tinha uma casta social na França que estava irritadíssima com a Revolução, que era a igreja. Por quê? Porque durante o período do terror, do levante popular, o povo tacou zaralho para a igreja, mas matou padre barrodo e queimou catedral e os caralho a quatro e fez uma chacina generalizada. O Napoleão, para fazer uma média, porque a igreja ainda era muito importante, ainda era uma instituição muito importante, os franceses eram em sua maioria católicos, ele vai fazer a concordata, que é datada de 1801, é um acordo, concordata, que ele restaura a igreja católica como religião oficial da França. Mas, primeiro, a liberdade de credo era assumida, você poderia ser protestante. Segundo, essa igreja tinha limitações do seu poder. Então, é por isso que é concordata. O Napoleão, ele vai falar, olha só, eu restauro um pouco o seu prestígio, um pouco, desde que você me apoie. Olha que genial. Então, até então, gente, olha só, ele estabiliza militarmente a França, a economia, agrada o ensino público, agrada a população como um todo e as pessoas que se manifestaram durante a Revolução Francesa e agrada a igreja. Gênio. Genial. Governou muito bem. Um puta de um gestor. Mas teve uma coisa que o Napoleão estava tentando fazer e que ele não estava conseguindo. Ele estava tentando industrializar a França. Ele viu que a Inglaterra estava ganhando dinheiro foda com a Revolução Industrial, ele falou, quero isso no meu país. E tentou investir dinheiro, os caralhos, mas não dava, gente. Ele não conseguia. Por quê? Porque os produtos ingleses eram muito melhores e muito mais baratos que os dos franceses. A França não teve aquele acúmulo de capital tão grande que a Inglaterra teve, entendeu? Ela não tinha todos aqueles requisitos, toda aquela evolução histórica que o Reino Unido teve para a sua Revolução Industrial. Então, os produtos ingleses eram muito superiores aos franceses. E a França não conseguia vender os próprios produtos para a Europa, para o resto do mundo, porque não compensava. E aí a gente tem um impasse, que o Napoleão vai resolver do jeito que ele sempre resolveu seus problemas, com violência. Vocês entenderam, gente? Tá tudo bem até agora? Não sei se eu estou enganada, mas na aula passada você disse que o diretório propunha a escola pública. Então quer dizer que eles não conseguiram colocar em prática por conta do golpe, e assim Napoleão implementou? Olha, quem instaurou uma escola pública de fato foram os jacobinos, e aí eles foram mortos, né? A grande maioria, Robespierre, cortaram a cabeça do menino, só deixa eu confirmar, né, pra gente. Olha que lixo a minha área de trabalho, Revolução Francesa. Aqui. Eu tenho que organizar essa merda depois. Ó. Educação pública. Aqui, ó. É a República Jacobina. Tá bom, gente? O diretório é meio conservadorzinho, né? Tudo bem? Alguma última dúvida? Alguma última questão? Eu acho que vai dar tempo. Talvez falte um slide, mas eu vou correr agora. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pode ir. Vamos lá. Tá, aí vem o fato que todo mundo conhece, né? Que o Napoleão vira imperador, que é hiper famoso e tal. Gente, por que ele vira imperador? Primeiro, porque ele podia. Ele tinha poder para isso, suficiente. Segundo, era uma maneira dele consolidar o poder dele, para ele fazer, teoricamente, o que ele quisesse. E, a partir daí, começar a traçar os planos de grandeza que ele estava traçando. Meio misterioso que eu falei para vocês, mas vocês vão entender daqui a pouco. Então, em 1905... ele faz um plebiscito para a população, para virar imperador, e esse plebiscito é aprovado com, sei lá, 99% de adesão, todo mundo diz que sim, obviamente foi fraudado. Mas, por mais que ele tenha sido fraudado, é muito provável que Napoleão tivesse ganhado, porque ele realmente é uma figura muito popular dentro da França. Aí tem aquele emblema, né, que o Napoleão chama as principais monarquias da Europa para assistir a coroação dele, que aconteceu na Notre Dame de Paris, chama o Papa, o próprio Papa vem lá da puta que pariu, ele vem lá de Roma, vai a cavalo para França. Você sabe quanto tempo demora isso, gente? Quanto tempo demora uma viagem nessa época de Roma até Paris? Eu não sei, mas é muito tempo. Aí o Papa se dispõe desse tempo, o Papa normalmente é velho, triste, desbalanceado, e ele vai lá, de bom coração, coroar o Napoleão. Aí ele pega... O Papa pega a coroa do Napoleão,
que é a mesma coroa do Carlos Magno, inclusive, dicas de passagem, vai lá e vai colocar na cabeça do Napoleão, e quando ele vai colocar na cabeça do Napoleão, Napoleão tira a coroa da mão do Papa e se coroa, pois apenas Napoleão pode coroar Napoleão. Esse é o ego do pequeno, grande homem, Napoleão Bonaparte, para vocês terem uma ideia, né? Isso choca, isso é real, viu, gente? Isso choca a outra nobreza que tava lá vendo e falando, meu Deus do céu, gente, esse Napoleão é maluco. Esse cara é completamente despirocado, ele vai foder a Europa inteira. E ele realmente fez isso, então eles não estavam tão errados assim. Mas, gente, por mais que o Napoleão tenha se coroado, que ele tenha virado imperador, vocês não podem confundir, não podem achar que ele era um rei absolutista, porque ele não era. Napoleão era um déspota esclarecido. Lembra que eu disse para vocês que o Voltaire, inclusive, se eu não me engano, foi quem estabeleceu isso? O déspota esclarecido é aquele rei que segue os preceitos iluministas. E o Napoleão segue, tá bom? Então ele não era um Luís XIV da vida, ele não fazia o que ele queria. Ele respeitava os ideais da Revolução Francesa, a grande parte deles. A grande parte. Quando eu digo grande parte, por quê? Porque o Napoleão mandou uma tropa militar lá para o Haiti para tentar conquistar o lugar de volta, entendeu? Mas, enfim, uma grande parte deles. E as potências europeias, gente, vendo esse maluco, literalmente, subindo ao trono, egocêntrico, militarista, expansionista, ficaram com o cu na mão. E estavam com medo desses ideais, de novo, dos ideais da Revolução Francesa se espalharem para a Europa, e a Áustria, a Prússia, a Rússia e a Espanha e Portugal, que eram monarquias absolutistas, elas tinham medo de que uma coisa como a França acontecesse com eles. Então aí você tem a união das potências europeias contra a França. As guerras de coalizão que aconteceram durante toda a Revolução Francesa não acabaram. Elas vão continuar em mais de uma possibilidade. Tiveram 7 no total. 7. Na 7, o Napoleão lutou. Pra você ver como o cara é foda, sem sacanagem. Eu não vou falar das 7, não vou falar de nenhuma especificamente na realidade. Eu vou falar das principais batalhas de algumas dessas guerras de coalizão que são importantes, tá? Bom, primeiro, o Napoleão tinha uma rixa muito grande com a Inglaterra, porque ele queria industrializar a França, e a Inglaterra estava com uma competição desleal. Napoleão não conseguia estabelecer uma indústria forte dentro do próprio país. Ao mesmo tempo, você estava tendo as chamadas guerras de coalizão. Não, desculpa. Falei merda, gente. A partir daí, dessa rivalidade com os ingleses, o Napoleão vai começar as guerras napoleônicas, que são guerras contra a coalizão que essa Europa inteira tinha feito para tentar derrotar a França, e também como uma medida do Napoleão estabelecer o Império Francês, estrito sensu. Era uma maneira dele expandir as suas fronteiras, dar uma surra na Áustria, na Prússia, na Rússia, na Inglaterra, se assim ele conseguisse, e finalmente industrializar o seu país e se estabelecer como potência hegemônica dentro da Europa. Bom, ele vai tentar invadir a Inglaterra, literalmente, e olha só, para vocês terem uma ideia. Mas, gente, vamos lá. 1:06. Eu sei, eu vou dar esse slide para vocês, e aí a gente vai acabar a aula, e esse último fica para a próxima. Foda-se, é o que dá para fazer. Quando que vocês acham que foi a última vez que a Inglaterra foi invadida? Quando? Alguém chuta uma data aí. A última vez. 1820. 1820, tá. Mais alguém? Quando a França foi invadida? Quando a Inglaterra foi invadida. Quando a Inglaterra foi invadida? Eu acho que é no século XX ainda. Eu acho que é um pouco mais recente. Luana, 1440. Por causa da Marinha. 1066. Caralho, é por causa da Marinha, né? Com a invasão normanda. Não, com a invasão normanda. Com a invasão O chute normanda foi muito da Inglaterra. além. Por quê, gente? Porque a Inglaterra é uma ilha, e como uma ilha, a Inglaterra tem uma das melhores marinhas do mundo. Então, o que assegurava a proteção da Inglaterra era a marinha inglesa. E o Napoleão sabia disso, porque ele não era burro. Então, o que ele pensava? Eu tenho que derrotar a marinha da Inglaterra para poder invadir a Inglaterra. Porque, gente, veja bem, exército terrestre em terra
tropa marchando, ninguém batia o Napoleão. Se o Napoleão conseguisse invadir a Inglaterra, derrotar a marinha dela, a Inglaterra ia ser obliterada da face da terra. O Napoleão ia fazer o que quisesse com ela. Inclusive, isso é herança francesa. Eu sei que tem a piada da França sempre se render na guerra, porque na Primeira Guerra ela foi invadida rapidão, na Segunda Guerra ela se rendeu, tipo, em 3 meses, mas o exército francês era o melhor do mundo até naquela época. E é por isso que chocou o mundo. Na Segunda Guerra Mundial, o exército mais bem preparado, mais bem equipado e mais eficiente do mundo era o francês. Herança do Napoleão. Do jeito que ele organizava o exército. Então ele sabia que ele tinha que derrotar a marinha da Inglaterra primeiro, antes de invadir a própria Inglaterra. Então ele compra navio. Ele faz um caralho. Olha, gente, é muito detalhe, mas ele faz uma aliança com a Espanha para conseguir navio também. Aí compra os navios lá da Itália e junta e tal, e vamos invadir a Inglaterra e vamos lá pela marinha. Ele é derrotado. Na Batalha de Trafalgar, que é inclusive o nome do centro de Londres, é Trafalgar Square, para vocês verem como essa batalha é importante para os ingleses. Gente, ela aconteceu em outubro de 1805, tá? É uma puta derrota pro Napoleão. Não é tipo assim, uma derrota, é uma derrota humilhante. Por quê? Porque quem estava no comando da armada, da frota inglesa, era um cara chamado Almirante Nelson, que é o Napoleão dos mares. O cara era um gênio inacreditável. Então, tipo assim, a Inglaterra estava em menor número nessa batalha, tinha menos navio, menos gente, estava mais despreparada. Em compensação, Napoleão tinha mais navio. Sabe quantos navios a Inglaterra perdeu? Nenhum. 0. Sabe quantos navios a França perdeu? Todos. O cara era muito foda. A partir daí, o Napoleão viu que ele não ia conseguir derrotar a marinha inglesa na base da porrada. Ele tinha que pensar em outra tática. Tá. Essa é a primeira batalha que eu queria trazer para vocês. A segunda é a de Austerlitz, que aconteceu na Áustria. Por que ela é importante? Porque foi uma das vitórias mais brilhantes do Napoleão, piriri pororó, mas o que eu quero deixar bem claro é que aqui ele surrou ao mesmo tempo a Prússia, a Rússia e a Áustria. Os 3 maiores impérios da época. Ele desceu o cacete ao mesmo tempo. E essa batalha de Austerlitz é importante porque ele vai anexar uma cacetada de território, ele vai ser muito respeitado depois disso. Então ele teve uma vitória muito humilhante com Trafalgar, mas ele compensou com Austerlitz. A Austerlitz ele foi bem. Só que o que aconteceu dentro da Áustria, ele surrou a Prússia, a Rússia e a Áustria ao mesmo tempo, em menor número, despreparado. Napoleão Bonaparte, gente. Esse não foi marinho, né? Hã? Não, esse foi terrestre. Beleza. Napoleão Bonaparte, gente. Bom, mas Trafalgar ainda estava na cabeça do Napoleão. Puta que pariu, eu não consegui derrotar a frota inglesa. Como é que eu vou conseguir derrotar essa caceta desse país? Como? Aí ele teve uma ideia. Gente, eu dei Revolução Industrial para vocês primeiro, para vocês entenderem que a economia da Inglaterra nesse período estava completamente voltada para a indústria. Era o que dava dinheiro para eles. Não que a agricultura, por exemplo, não fosse importante, mas o foco era a indústria. Só que para você ter uma indústria forte, você tem que vender seus produtos. Você pode vender seus produtos para a sua própria população, mas o ideal é que você venda esses produtos para outros lugares do mundo. Era isso que a Inglaterra fazia. Ela vendia seus produtos industrializados para toda a Europa. O Napoleão se curvou aqui de lado e começou a pensar um pouquinho. Pera lá. A Inglaterra, economicamente, depende de outros mercados. Esses mercados que estão majoritariamente na Europa. Tá. Para quem que ela vende? Para a Rússia. Puta, eu dei uma surra na Rússia, em Austerlitz. Ela vende para a Áustria. Eu dei uma surra na Áustria. Ela vende para a Prússia. Mas eu também dei uma surra na Prússia. Ela vende para Portugal. Eu definitivamente posso surrar Portugal. Ela vende para a Espanha. Espanha é minha aliada, mas se ela tentar de gracinha, eu surro a Espanha também. E aí o Napoleão chega na constatação brilhante que, irmão, se eu proibir esses países da Europa continental de comprarem produtos da Inglaterra, a Inglaterra quebra. E aí ela é obrigada a negociar. Olha que genial. Então, em 1806, o Napoleão decreta o famosíssimo
bloqueio continental, em que basicamente ele falava, seguinte, Europa continental, o país que estiver comercializando com a Inglaterra, eu vou invadir. E eu vou destituir vocês, eu vou fazer um inferno na Terra para que vocês não comercializem com a Inglaterra. E foi exatamente isso que ele fez, gente. Por quê? Isso é muito famoso. Um país que desobedeceu esse bloqueio continental, Portugal. Outro país que desobedeceu, Espanha. E aí o que Napoleão fez? Invadiu esses países. E aí quando ele invadiu Portugal, o Dom João VI, heroicamente, vendo Napoleão, as tropas napoleônicas chegando a Lisboa, vendo seu país caindo, fugiu para o Brasil. A gente sabe essa história, período joanino no Brasil, 1808, que é quando ele chega aqui. Então, gente, o bloqueio continental foi uma tentativa do Napoleão de sufocar economicamente a Inglaterra, e estava dando certo. A Áustria tentou gracinha, ele foi lá, deu uma surra na Áustria, pararam de gracinha. Portugal tentou gracinha, foi lá, deu uma surra em Portugal, e parou de gracinha, e parou de gracinha, e parou de gracinha. E conforme ele ia nesses países invadindo, ele ia destituindo as suas monarquias. Então, por exemplo, você tinha um rei da Espanha, um rei. Só que quando Napoleão invade a Espanha, ele destitui esse rei e coloca o seu irmão para governar a Espanha. Isso é muito importante depois, tá, gente? Mesma coisa para Portugal. Ele coloca um governo fantoche lá. E, mano, é isso. Surrou a Áustria, surrou todo mundo da Europa, até que a Rússia, que era muito pobre, não era industrializada e dependia de vender os seus produtos agrícolas para a Inglaterra, ela desrespeita o bloqueio continental. Napoleão fica louco, chega o coração. Gente, tá acabando, juro por Deus, tá bom? É a última slide. Isso vocês sabem, então vai ser rapidinho. Aí a Rússia desrespeita o bloqueio continental. Por quê? Porque ela precisava. A economia da Rússia dependia disso. Ela dependia de vender produtos agrícolas para a Inglaterra. E ela não tinha saída. Ela começou a vender. A Napoleão Bonaparte falou, mas esses russos são uns idiotas. Eu já desci a cacetada deles em Austerlitz. Irmão, isso não vai ficar barato, não. E aí ele comete, o pequeno grande Napoleão comete o maior erro dele, que ele invade a Rússia. Gente, aquela campanha que eu não preciso falar para vocês, porque é muito famoso. A Rússia sabia que ela não tinha nenhuma condição de peitar o Napoleão, né? Tipo, exército contra exército. Então a Rússia faz a famosa guerra por atrito, que é o seguinte, não vamos facilitar o avanço deste filho da puta, nem fudendo. Conforme o Napoleão ia entrando para o território russo, os russos, incluindo a população, ia recuando. E nesse recuo, destruíam portos, destruíam pontes, poluía rio, matava gado, queimava casa, faziam um inferno na terra para que as tropas do Napoleão não conseguissem se manter no território hostil, tá bom? Conforme eles iam recuando, Napoleão ia avançando, ele chega em Moscou, só que, gente, resumindo muito, era uma emboscada, o Napoleão se fode, mais de 700 mil soldados da tropa de Napoleão entram na Rússia. Apenas 100 mil saem da Rússia. É um completo desastre. O exército napoleônico, a Grande Armée, como ele chamava o exército dele, é completamente desestruturado nessa derrota. Além disso, né, gente, tem aquela famosa, né, o general inverno da Rússia. Chega o inverno na Rússia, o povo começa a morrer de inanição porque não tinha comida, morre de frio, de hipotermia, dos caralho tudo. É um desastre. A campanha da Rússia é um desastre e o Napoleão perde popularidade, muita popularidade, por causa dessa derrota. E isso vai ser fatal para que ele caia do poder, como a gente vai ver na próxima aula. Deixa eu parar de gravar, gente. Peraí.